trabalho desde os 15 anos de idade com comunicação. Naquela época, eu costumo brincar que eu não falava boa tarde. Eu falava assim, boa tarde. Estava trocando de voz ainda. Não falava bom dia, falava bom dia. Essa fase crítica da adolescência, né? Tive a oportunidade de fazer faculdade, tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de comunicação e marketing. Já trabalhei com jornal impresso, rádio, TV e tudo mais. Mas eu não vim aqui para contar a minha história. Vocês podem ficar tranquilos, porque é chato aquele palestrante que fala assim, o cara vai ficar falando da vida dele agora. Não é não, a gente vai falar de uma coisa muito mais importante aqui. Só que para chegar onde eu quero, eu tenho que contar um pouquinho. Então, no decorrer da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 4 anos numa indústria aqui em Uberlândia, numa grande indústria, e era o Fernando Cunha sozinho, com 7.000 funcionários, 4 plantas para fazer comunicação. Aí eu percebi que, como diz o Tony Robbins, as pessoas são os nossos melhores recursos. Então eu busquei a ajuda dos supervisores, dos gerentes, dos chefes de equipes, para poder me ajudar a fazer comunicação lá dentro, porque eu sozinho não ia conseguir. Vocês vão, no decorrer da palestra, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como a gente teve resultado, não só em nível de transformação no ambiente de trabalho e no relacionamento das pessoas, mas também resultado financeiro, utilizando pequenas estratégias de comunicação que não tem nenhum custo. E dali nasceu um workshop e uma palestra. Aí eu fui atrás de informação e descobri pesquisas e pesquisas. Tem inúmeras, centenas de pesquisas, mas eu elenquei só algumas aqui para a gente ter uma noção do quanto a comunicação é importante para o líder. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa também e constatou que 70% das vezes que a comunicação é feita pelo líder, a comunicação funciona. É melhor do que o rádio peão. Quando a pessoa fala uma coisa, o pessoal entende outra e o rádio peão. Vocês sabem o que é rádio peão, né? Todo mundo sabe. Que é a fofoquinha dentro da empresa. É quando você fala para o funcionário que vai ter transformações e o rádio peão rola que vai ter demissão. Vai cortar nossa cabeça, enfim. Mas não é isso. Então, quando o líder transmite a informação, ele tem credibilidade, as pessoas acreditam nele. Ele é a pessoa que faz a ponte entre a empresa e os funcionários. A Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial constatou que de 55% a 70% dos colaboradores da empresa, eles criam a imagem da empresa através dos comportamentos, das palavras, das ações do líder. O cara te pergunta, e aí, lá na sua empresa é legal? Se o seu chefe for um cara legal, a sua empresa é legal. Se o seu chefe é um cara chato, você vai falar assim, cara, não gosto de trabalhar lá não, meu chefe é muito chato, então a empresa passa a ser uma empresa ruim porque o líder não sabe se comunicar direito, enfim, não tem todo um tato para tratar com as pessoas. Betânia Tanuri, que faz consultoria em todo o Brasil, constatou que 90% das empresas têm problemas de comunicação. Problemas administrativos também, que atrapalham os outros setores que não conversam entre si, vários problemas de comunicação. Tem esse livro aqui, que é meu, não está publicado, mas ele é um e-book, que é onde eu trabalho a fórmula da comunicação eficaz. Aí o e-book é o seguinte, tem um método. Um método, coincidentemente, chama LSD. Alguém aqui já usou LSD? Gente, não estou falando de droga não, gente. Estou falando do método aqui, ó. Não é o caso de você colocar uma pílula debaixo da boca e sair falando, não. Calma. Coincidiu de ser um acrônimo das palavras levantar, selecionar e definir. Você vai fazer uma ação de comunicação com alguém, você levanta o público. Quem são as pessoas que vão receber determinada informação e tudo mais? Que horário que vai ser? Você faz um levantamento de tudo. Aí você seleciona a melhor mensagem adequada e define o meio de comunicação coerente com aquilo que você está se comunicando de acordo com aquelas pessoas. Levantar, selecionar, definir. Então põe isso na sua cabeça. Sempre que você for fazer alguma coisa, LSD na cabeça. A fórmula tem 3 ingredientes. Rotina, espírito e coerência. Rotina de quê? De comunicação. É você colocar no seu dia a dia ações de comunicação numa determinada sequência que todos os dias
aquilo é bem definido o que vai acontecer. São reuniões, e-mails, hora para ver o WhatsApp, hora para ver Facebook. Já reparou que você está trabalhando? Plim, blom. Aí vem a mensagem, você para tudo e vai olhar o WhatsApp. A hora que você vê, você já levou 1h30 ali, ó, brincando, e aí o trabalho que eu tinha que fazer. Então, se você definir hora para as coisas, facilita. Você não desconcentra do seu trabalho. Coerência no uso dos meios de comunicação. Você definir o meio certo e usar ele de maneira coerente. Esse ponto e esse ponto eu trabalho em outra palestra, que é a Fórmula da Comunicação Eficaz. Nessa palestra, eu trabalho mais a questão da mensagem. Hoje a gente vai falar disso aqui, ó. Espírito de clareza, objetividade e simplicidade. São 3 coisas diferentes. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Clareza, normalmente, é ligada a regras e metas. Tem que ser claro. Esse cara aqui, o Robert Cialdini, ele é um PhD em persuasão e influência. Ele teve um problema na frente dele, que era lá no Parque Nacional da Floresta Petrificada. Isso aqui tem 200 milhões de anos, gente, ó. São árvores que viraram pedras. Então, teve um problema lá. Estava tendo furto de pedrinha. Ó, o pessoal ia lá, levava uma pedrinha. Aí ele colocou uma plaquinha com a regra. Muitas pessoas roubam a madeira petrificada do parque, mudando as condições da floresta. O índice ficou em 5%. Na área delimitada, 5% das pedrinhas sumiram. Aí ele mudou. Cara, vamos mudar a nossa mensagem apelando para o lado emocional, né? Vamos mostrar que a gente está preocupado com essa situação, porque é um patrimônio. Sua herança está sendo vandalizada. O roubo de madeira petrificada a cada dia resulta na perda de 14 toneladas por ano, a maior parte tirada em pequenos pedaços. Aumentou, gente, para 8%, porque a mensagem que ele está passando está mostrando que as pessoas fazem isso. A maior parte tirada em pequenos pedaços. Então, vou levar só um pedacinho, já que o pessoal leva só um pedacinho. Aí ele teve a sacada. Cara, a gente não está sendo claro na nossa regra. Então, por favor, não remova as madeiras desse parque. Foi mais claro. Aí caiu para 1,67%. Você determina a regra clara e não coloca o que você não quer, o comportamento indesejado na sua comunicação. Imagina então se fosse é proibido roubar madeira, é crime. Aí acho que cairia para 0. Vamos falar de objetividade aqui. É você delimitar o seu assunto de acordo com as pessoas que você vai conversar. Você não perde tempo com conversinha mole. Conhecimento você trata com seus subordinados. Eles querem aprender com você. Habilidade você trata com seus pares. Você não fala de conhecimento para eles, que eles vão falar que você é o sabichão. Ih, ó, sabe tudo aí. Se você fala que tem atitude, ih, ó, faz tudo aí. Mas a habilidade, quando você compartilha com seus pares, vocês juntam as habilidades e buscam um resultado comum. E atitude, aí você fala com o seu superior. O seu superior não quer saber de conhecimento, não quer saber de habilidade que você tem. Ele quer resultado. E, finalmente, vamos falar de simplicidade. Contar parábolas e contar metáforas. Parábolas são histórias que, no fim, têm uma moral. Quem contava muita parábola aí dos grandes líderes? Jesus. Para ele não ser duro com as pessoas, porque também não era mansinho, ficava passando a mão na cabeça, não. Ele tinha um momento dele de ser duro, de ser bem franco. Só que ele contava histórias para exemplificar e a pessoa entender aquela história e falar, ah, tá, é assim que eu tenho que proceder. E usava também muitas metáforas. Ele não chegava para os apóstolos, que eram todos pescadores, e falava assim, ó, vocês têm que pregar o evangelho. Não, ele chegava e falava assim, ó, vocês são pescadores, mas vocês têm que ser pescadores de homens, de almas. Aí os caras entendiam, nossa, é mesmo, nós somos pescadores. Então fica fácil, diante das limitações dos seus colaboradores, você contar histórias e metáforas. Facilita, simplifica. Tem um cara que contou uma metáfora para mim uma vez que mudou minha vida. Eu trabalhava na rádio, cheguei para ele e falei assim, ô, Guará, arruma um emprego para mim na televisão, porque na época meu sonho era aparecer na televisão, né? Ser repórter e tal. Ele falou assim, você tem diploma, Fernando? Eu falei assim, não tem, rapaz. Eu falei, mas como você quer decolar sem diploma? Olha a metáfora que ele usou, decolar. Isso ficou na minha cabeça, cara, eu quero decolar. Então a primeira oportunidade que eu tive para fazer uma faculdade, eu fiz. Que eu queria decolar. Isso ficou na minha cabeça. Aí a gente fecha o quebra-cabeça agora.
A gente falou de clareza, objetividade e simplicidade, não foi? Clareza. Quando você define as suas regras e define as suas metas com objetivos, com estratégias e tudo mais, fica muito mais fácil você demonstrar a sua exatidão. O que você quer exatamente? Quando você tem objetividade, é mais fácil de incorporar o seu poder de decisão. Quando o objetivo é bem claro, assim, né? Porque está tudo interligado. O seu poder de decisão é muito maior. E quando você tem simplicidade, você cria empatia, porque você está se colocando no lugar dos outros sendo simples. Se você tem um funcionário que é cadeirante, você vai conversar com ele, senta na cadeira para conversar com ele, no mesmo nível. Tem aqui que é pai e mãe, né? Eu já perguntei mais cedo. Você fala com seu filho, você não agacha para conversar com ele? Ou você fica falando e ele fica olhando para cima assim. Quando você agacha para conversar com ele, você está tendo empatia, você está sendo simples. Se você tem um funcionário que é surdo, que é mudo, se você chega e faz assim, ó, bom dia. Chega e faz assim, ó, boa tarde. Faz assim, ó, bem-vindo. Ele vai pensar, meu chefe é massa. Ele aprendeu a falar bom dia em Libras para mim. Você não precisa ser um expert de Libras e falar tudo. Mas o pouco que você puder aprender e ser simples, você vai criar empatia. Então tudo se amarra. Tendo clareza, exatidão. Tendo objetividade, decisão, simplicidade, empatia.